A paz do Senhor, nobres irmãos. Mais uma vez nós estamos para mais uma aula, mais um estudo da palavra do Senhor. Nós vamos para a lição de número 3 da revista Discipulado 1, que tem como tema Conhecendo a Salvação. Eu quero convidar você para pegar sua Bíblia e vamos abrir em Atos capítulo 4 e versículo 12. Atos capítulo 4, versículo 12. Após a leitura, como de costume, nós vamos estar agradecendo a Deus pelo texto, pelo tema e pela mensagem, pela aula que Ele vai nos trazer, pelo ensinamento que Ele com certeza trará para cada um de nós. Estamos aqui como discípulos, como servos, dependentes exclusivamente do Senhor. Vamos ler. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pela qual devamos ser salvos. Oremos. Pai querido, em o nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, para mais um momento de aprendizado. Que o Senhor venha trazer mais e mais conhecimento a cada um de nós, para que assim, Senhor, nós possamos, ao ministrar a Tua palavra, possamos estar convictos de que estamos falando aquilo que é o Senhor que tem nos ensinado e é o Senhor que deseja que nós venhamos a transmitir a Tua Santa Palavra. Muito obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade. Amém. Meus irmãos, geralmente as lições do discipulado, elas são apresentadas no seu conteúdo em 3 partes para poder explicar melhor o tema proposto em cada lição. Esta lição número 3, o tema é Conhecendo a Salvação. E nós temos 3 pontos. O primeiro ponto, o que é a salvação? Segundo ponto, a necessidade da salvação. E o terceiro ponto, aspectos da salvação. Nós vamos trabalhar aqui neste assunto em 2 momentos. Esse primeiro vídeo e depois o segundo vídeo com a continuação do restante desta revista, desta lição que nós vamos começar a estudar hoje. O que é a salvação? Bom, a salvação, amados, para início, é a maior bênção para nós cristãos. A salvação. Só termos a convicção de que o nosso nome está escrito no livro da vida, de que vamos ter o encontro com o Salvador e viver neste ambiente de glória, ambiente eterno, de plena paz, é algo que devemos agradecer a Deus todos os dias. Porém, a salvação é um assunto que também devemos compreender à luz da Bíblia, que devemos conservar todos os dias a nossa salvação. Nós, nesse primeiro tempo, temos o ensino que diz o seguinte: a princípio pode-se afirmar que ela é o resultado da morte expiatória de Jesus na cruz do Calvário, que livra o homem da condenação eterna causada pelo pecado. Efésios capítulo 1, versículo 7 diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça. Salvação, portanto, é, primeiro, um ato soberano de Deus. Já falamos a respeito dos aspectos
das qualidades, dos atributos de Deus na segunda lição. Portanto, a salvação é um ato soberano de Deus. Ninguém merecia ser salvo por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Essa parte B do texto, houve a revelação, a manifestação do amor de Deus por nós, enviando Cristo à terra para falar aos homens, trazer a proposta que estava no coração de Deus, para dar ao homem graciosamente a salvação. Por isso é um ato soberano de Deus. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 18 e 19, diz: E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo. Aquela questão da unidade que falamos, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Então, o agir, o trabalhar, a unidade. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Não lhes imputando os seus pecados. Observe então que a salvação é a demonstração do grande amor de Deus em favor de cada um de nós, seres humanos carentes do amor de Deus. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 10, o versículo 11, o versículo 23, a Bíblia diz o seguinte: como está escrito, Romanos 3, versículo 10. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Versículo 11. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Lá no versículo de número 22, diz: isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Então observe, irmãos, que a salvação é um ato soberano de Deus, que reconciliou o mundo consigo mesmo através de Jesus Cristo. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Muito bem. E essa salvação, ela é oferecida a todos sem exceção. A todos sem exceção. Não há diferença. E libertos do pecado, tornam-se assim filhos de Deus. Filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12, enfatiza esta posição que o Senhor Deus deu através de Cristo, de nós nos tornarmos filho ou filhos de Deus. Mas a tantos quantos os receberam, Ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem. Os que creem no seu nome, na sua proposta, os que creem no seu amor. Salvação é um ato da infinita misericórdia de Deus. Misericórdia, a causa de não sermos consumidos. Misere, compaixão, córdia, coração. Então essa palavra misericórdia fala de um coração com compaixão, compadecido, que não quer que nenhuma alma se perca. Você aprendeu que a salvação é um ato soberano do Senhor, porque só Ele pode salvar. É também um ato da infinita misericórdia de Deus, porque é dada graciosamente mediante a fé e não através dos nossos próprios méritos ou boas obras. Ninguém pode receber a salvação só porque é bonzinho. Ninguém vai receber a salvação só porque pratica boas obras. Não. A salvação se dá pelo ato de aceitar a fala de Deus à humanidade
em se tratando de salvar o homem, de ter enviado Cristo, seu Filho, que morreu na cruz do Calvário. Uma vez que a pessoa aceita Jesus Cristo, se ele já faz boas obras, ele vai continuar fazendo muito mais, porque o Deus que é bom vai habitar de uma forma intensa na sua vida, que ele vai fazer com mais naturalidade, com mais consciência de que agora ele é salvo na pessoa bendita de Cristo e já fazia as boas obras, vai fazer mais ainda para honrar o nome daquele que ele salvou. Amém? O próprio Criador tomou a decisão de reconciliar consigo o homem, que pela desobediência havia se afastado dele, tornando-se escravo do pecado e inimigo de quem o criara. Você vai perceber logo no início da história da humanidade, quando o Senhor vai falar com Adão, ele vai se esconde de Deus. E daí, quando ele não resiste, se apresenta a Deus, que ele vai querer se justificar, ele vai logo dizendo: olha, a mulher que tu me deste, a mulher que tu me deste. Veja o impacto do pecado que causou no homem. Ele poderia dizer: Senhor, fui eu que fui responsável, o Senhor me deu o jardim para cuidar, ainda me deu um presente, a esposa, me colocou neste paraíso, eu sou responsável. Mas não. Veja que o pecado leva a pessoa a ficar tão indiferente com Deus, que ele vai logo dizendo: a mulher que tu me deste. Não tem muitas pessoas que não culpam a Deus? O culpado de tudo isso aí é Deus, a tragédia é Deus. Não, foi o homem. E hoje, no mundo que vivemos, nós temos a alegria de ter a presença de Jesus para nos ajudar, para que nós não venhamos a ficar nesse sofrimento. A primeira epístola de João 3:8, a parte B do versículo, diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo. Todas as obras do diabo. E a primeira é a condenação eterna. Então, através de Jesus, a pessoa aceitou Jesus, então o seu nome é escrito no livro da vida, e agora ele passa a desfrutar da presença daquele que é o Salvador por excelência. Você precisa saber também que a sua salvação custou um alto preço. O sangue de Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que se manifestou na terra, e o seu corpo foi sacrificado no madeiro, foi cortado, sangue derramado, a última gota de sangue, tudo isso foi a demonstração do amor de Deus por nós. Por isso que foi um alto preço pago na cruz do Calvário por nós, que nós devemos, irmãos, valorizar o sacrifício de Cristo. Valorizar o sacrifício de Cristo. Segundo ponto, necessidade da salvação. Necessidade da salvação. No tópico anterior, você aprendeu que todos pecaram e o salário do pecado é a morte. Está lá em Romanos 6:23. Deste modo, todos necessitam da salvação. Quando o texto apresenta-se dessa forma, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, isso é para mostrar claramente, irmãos, que toda a humanidade necessita de salvação. É claro que muitas pessoas não entendem a salvação e acham que ser bonzinho, eu não mato, eu não fumo, então eu sou salvo. Elas entendem assim, mas não é assim. Todos necessitam de salvação, todos. E agora, com o conhecimento do Salvador, a pessoa tem que aceitar a Cristo, de fato e de verdade. Se quer habitar no céu, se quer dar a vida eterna plena, com gozo de alegria, de felicidade e paz absoluta, o caminho é Cristo. Não tem outra forma a não ser se curvar diante de Jesus. Se a pessoa se curvar diante de objetos, de ídolos, achando que aquele personagem
que morreu e que alguém fez uma imagem vai salvar alguém. Você pode ler capa a capa, pode ler todo o conteúdo da Bíblia, você não vai encontrar um texto que mostra que alguém pode ser salvo por um personagem qualquer. Não. O único que salva é Cristo. O único que salva é Jesus Cristo. Se você perguntar, mas pastor Enoque, no Antigo Testamento eles não conheciam Jesus. Jesus não é o mesmo Deus? Então se obedecia a Deus, se fazia como Deus pedia e vivia inteiramente a serviço dele, então estas pessoas com certeza estão com a sua salvação garantida. Até porque a Bíblia Sagrada, a mensagem central da Bíblia é salvação. No Antigo Testamento é salvação. No Novo Testamento é salvação. Vamos prosseguindo. Todos precisam então arrepender-se de seus pecados, confessá-los a Deus e abandoná-los definitivamente, aceitando o dom gratuito de Deus. A origem do pecado. Por que todas as pessoas, elas, se quiserem se salvar, têm que aceitar Jesus? E o porquê a salvação? Porque a necessidade da salvação. Então vamos ver algumas coisas aqui históricas. Claro que nós não vamos aqui falar tudo que eu já disse, nós vamos fazer 2 momentos desta lição para que a gente possa explorar mais este assunto. A origem do pecado. Como o pecado entrou no mundo, como isto aconteceu? Como é que a gente vai saber sobre este assunto? Nós já tratamos a respeito do primeiro tema, conhecendo a Bíblia. E a necessidade de conhecermos a Bíblia exatamente para a gente compreender a questão. Se o Senhor veio me salvar, veio salvar a humanidade como de fato veio, eu vou ser salvo por quê? A Bíblia vai falar por causa do pecado. Mas pecado, o que é pecado? Aonde iniciou essa história de pecado? Então a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela vai ensinando essas questões. Como o pecado entrou no mundo? Como isto aconteceu? Então vamos para a Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Você pode abrir a Bíblia nesse texto, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. A Bíblia diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ponto, né? Ponto, ou seja, ponto e vírgula. E domine sobre os peixes do mar, tenha domínio nas águas, mar, rios, etc. Porque mar aqui também inclui rios, né? Água. E sobre as aves dos céus, os pássaros, e sobre o gado, animais terrestres, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então o Senhor deu domínio para o homem. Domínio para o homem. Para que o homem pudesse governar tudo. Veja, vamos entender aqui um pouquinho do amor de Deus nesse sentido. A questão que Deus domina todas as coisas, céu e terra, Ele domina tudo. Os anjos estão à sua disposição, são governados, dirigidos, dominados pelo Senhor. Mas o homem que foi feito imagem, foi feito conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, ele fez questão de escolher a terra, colocar o homem na terra, para que o homem pudesse ter domínio sobre todas as coisas. A posição é uma posição privilegiada, mas havia um ser que a Bíblia apresenta ele, nós vamos estudar ele com mais detalhes mais lá para frente, e que ele também queria ter domínio
Deus não chamou ele para ter o domínio além daquilo que estava proposto a ele. Ele era um querubim ungido conforme a Bíblia. Era considerado como Lúcifer, seu nome, anjo de luz. Todas as pedras preciosas, o brilho emanava dele, conforme a Bíblia faz uma apresentação dele para mostrar que ele tem poder, mas só que ele não é todo poderoso. Perdeu o seu glamour, o seu prestígio, e aí, ao ver o homem aqui na terra para dirigir, dominar este paraíso tão maravilhoso, claro que não se compara com a terra hoje, não se compara o que Deus tinha feito para para Adão, tanto é que o Senhor depois o expulsa de lá, porque aonde está o pecado não tem como ter pacto com coisas eternas, coisas maravilhosas, sobrenaturais. Então este ser, ele se lançou para fazer com que o homem também não tivesse domínio sobre nada. Porque ele queria dominar o coração do homem, como de fato ele investiu no coração do homem, conseguiu, e hoje nós temos aí o pecado que gerou todas essas situações desastrosas para a humanidade. É apenas um resumo, mas lá para frente, outra lição, nós vamos nos deter somente em detalhes baseados neste assunto. Mas eu estou fazendo esta apresentação para você entender a posição que Deus tinha feito e colocado o homem, e a posição que hoje o Deus o Pai nos concede mediante a presença de Jesus. Veja que a presença de Jesus é tão grande, tão poderosa, e que, irmãos, é necessário a gente entender essas coisas. Que Jesus apenas cede o seu nome para situações tão difíceis. Claro que o nome tem que ver a palavra, o estudo da palavra, o conhecimento da palavra, mas o poder do conhecer o nome dele, estudamos isso na lição passada. Jesus disse: meu nome expulsarão os demônios. Que houve a manifestação do inimigo de Deus, da igreja, da família com seus demônios, nessa relação de comunhão que era para existir entre Deus e o homem e Deus. O homem perdeu, o Deus continua sendo Deus, mas o homem saiu perdendo quando deu atenção às falácias do inimigo na nossa alma. A gente sabe que a história começa com Eva, porém, o responsável direto era o homem. Era o homem, porque ele tinha conhecimento que Deus deu a ele para ser dominador de todas as coisas. E que só existia um que conversava com ele, conversava com eles, mas ao darem ouvidos a um ser que a Bíblia não diz quanto tempo ele passou para montar estratégia, mas ele conseguiu e trouxe toda essa situação tão calamitosa para a raça humana. E nós, agora à luz da Bíblia, precisamos compreender que agora com Cristo nós temos uma posição tão elevada que, se nós tomarmos posse de fato de verdade, estudarmos a Bíblia Sagrada e entendermos o propósito de Deus e o nome de Jesus Cristo, o poder que tem, o efeito que faz na nossa vida para nos colocar como dominador, então seria para todos uma bênção. E claro que muitos estão buscando esse conhecimento para entender a posição que hoje nós somos, mediante a graça de Deus e a misericórdia de Deus sobre a vida da humanidade. Então, o pecado, ele trouxe todo esse prejuízo. E o texto de Gênesis 1, 26, que mostra sobre o domínio de todas as coisas, lá no capítulo 3, versículo 6, vai citar
da artimanha maligna para fazer com que se projetasse a queda do homem. E a Bíblia diz: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, observe, entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela, para dar entendimento. Meus irmãos, o Senhor tinha colocado um ponto de limite para mostrar para Adão e Eva que eles eram criaturas. Criadora, Deus eterno. Então tinha limite, o homem tinha limite, ele não podia se achar, né, Deus para tomar qualquer decisão e assim ficar tudo resolvido. Não, Deus impôs o limite: do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não podem comer. Mas foi lá exatamente que o inimigo da nossa alma, o inimigo da igreja, da família, ele levou Eva a praticar aquele ato. Ele mexeu com o emocional dela, mexeu com os sentimentos dela, sentimentos que fez com que ela desejasse aquele fruto. Mas não era só o fruto, porque fruto eles tinham demais para comer. Tinha comida à vontade, não precisava. Mas a colocação do inimigo da igreja, o inimigo da família, o inimigo de Deus foi quando ele conversa com Eva e diz: é certo que Deus disse assim, porque ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão ter o mesmo conhecimento dele, vão conhecer o bem e o mal. O inimigo da nossa alma conheceu o bem. Quando ele errou, então ele veio conhecer o mal. Como ele veio para matar, roubar e destruir, então ele não projeta nada para querer abençoar ninguém. A manifestação dele é exatamente para tentar fazer com que todos recebam a sentença que ele já recebeu de Deus. Ele quer que todos pereçam, todos venham para a condenação eterna juntamente com ele. Então, a questão era o entendimento, a provocação. Hoje a mesma coisa acontece, claro, com mais intensidade, com mais meios que ele usa, até no campo teológico, tentando extrair textos da Bíblia para que o homem pudesse, ou venha ler e ter entendimento, mas o entendimento que ele quer, não o entendimento divino, é o que ele quer. Hoje tem pessoas que até interpretam errado e colocam aquilo que eles querem. Então o inimigo da nossa alma, ele usa hoje de todos os meios, e um principal, posso dizer assim, que é no campo da religião. Quantas discussões teológicas para dizer que Deus não existe, que Jesus não existe, que quem é o responsável agora com a autoridade de Deus é fulano, é cicrana, porque Deus revelou a ela que agora é assim, Deus revelou a ele que agora é assim, que ele recebeu umas tábuas de ouro com a revelação. Tem muito. E o inimigo tem usado de forma veemente, está usando mais ainda, porque os sinais da volta de Cristo estão se intensificando. Então ele está usando os meios no campo do conhecimento, no campo da religião, para conturbar, perturbar, enganar muitas pessoas, como assim ele fez com Adão e com Eva. Amados, nós vamos ficar por aqui e na próxima nós vamos dar continuidade ao segundo ponto e vamos para o segundo e terceiro ponto e vamos encerrar somente na segunda lição, no segundo vídeo, tá bom? É a lição número 3 que vamos dividir. Eu não gosto de usar essa palavra dividir, que nós vamos aqui fazer apenas 2 apresentações. Esta primeira, ficamos até a origem do pecado e vamos pegar daqui e até o encerramento da nossa lição, conhecendo a salvação.
Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus fortaleça a sua fé, que Deus continue nos ajudando, que nós venhamos, irmãos, a cultivar a salvação. Nós recebemos graciosamente a salvação por intermédio do sacrifício de Cristo, que eu costumo dizer aos irmãos, quando estou falando sobre este assunto, que esta é a salvação adquirida, mas do momento que você aceitou a Cristo e Ele te recebeu, colocou o seu nome no livro da vida, daquele momento para cá, você e eu devemos continuar fazendo a segunda parte, é a preservação da salvação. Primeira parte, a salvação adquirida, e a segunda parte, a salvação preservada. Devemos honrar o nosso Senhor, não nos desviarmos em hipótese alguma, não apostatar da fé, mas crer somente em Jesus, em tudo que Ele ensinou. E os apóstolos que deram continuidade à igreja primitiva que vivia na doutrina dos apóstolos, nós devemos continuar também na obediência à palavra de Deus, principalmente dos ensinos de Jesus Cristo, pois Ele é a interpretação exata do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. No Novo Testamento que o Senhor trouxe, então, o ser humano que quer ir para o céu, o cristão que quer ir para o céu, deve ser orientado naquilo que Jesus Cristo ensinou. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor. Vamos orar? Pai amado e santo, no nome de Jesus, eu glorifico o Teu nome pela oportunidade de mais uma vez estar aqui com os meus irmãos, estudando um pouco da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por mais um entendimento, por mais esclarecimentos, meu Senhor, da Tua santa palavra. Que no segundo momento desta lição, o Senhor também traga novas informações, meu Senhor, que nós estamos aqui procurando, engatinhando para conhecer mais. Traga ao nosso coração, Senhor, mais orientações, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a paz do Senhor Jesus Cristo permaneça na vida de todos os meus irmãos e até a próxima oportunidade. Amém.